Muito bem, sejam todos bem-vindos ao centenário do Reiki, o Congresso Internacional de Reiki Online. E agora vamos aqui com o coordenador Johnny De Carli. Johnny De Carli, me diz, Johnny De Carli, quem é o nosso primeiro convidado aqui no centenário do Reiki? Pois é, Samuel, muito feliz, né? Nessa sexta-feira, estamos abrindo esse congresso e com muito carinho, né? Eu fiz a escolha desse primeiro palestrante, que é o professor José Antônio Camargo. Ele é do Rio Grande do Sul, mora em Garibaldi, no município de Garibaldi, e ele abordará o tema Os 5 Princípios do Reiki e a Maçonaria. Fizemos aqui um resumo, uma súmula do currículo dele. José Antônio é fundador e dirigente da Escola Equilíbrio, Massoterapia e Terapias Naturais. É professor convidado da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. É professor ativo do curso de Extensão Universitária em Terapia Reiki pela Faculdade Hélio Alonso, a faixa no Rio de Janeiro, e pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. É mestre maçom, iniciado no dia 21 de agosto do ano de 2006, ou seja, é mestre maçom há 16 anos. Foi iniciado na augusta e respeitável Loja Simbólica João Oscar Hack, 303, Oriente de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Em 21 anos de atividade, ele iniciou mais de 5.500 novos reikianos. Isso é muito, né? É muito. É uma contribuição muito, muito grande que ele deu a todo o planeta, iniciando essa quantidade de pessoas. Então, esse, Samuel, é o nosso primeiro palestrante do Olha aí, nosso que congresso. bacana. Tema instigante, né? Os 5 princípios do Reiki e a maçonaria. E em relação ao José Antônio, que história que você pode compartilhar que foi marcante e que as pessoas que estão nos acompanhando possam, de alguma maneira, também criar um certo vínculo também com essa experiência de Olha, são troca, né? muitas histórias, né? Em geral, muitos dos meus alunos de mestrado, como é o José, se tornam meus amigos. Tive a oportunidade de conhecê-lo no lançamento de um livro, num curso que eu ministrei já na fronteira com o Uruguai, em Pelotas. Ele me formulou um convite para que eu ensinasse. Ele já era professor de Reiki, ele queria se aprofundar. Ele queria mais informações, né? Ele sabia que eu tinha estudado no Japão. Me convidou, eu estive várias vezes no município dele, em Garibaldi, e ele sempre muito amável, nos convidava para jantar na casa dele. Ele mora numa chácara, né? Tem um terreno bonito no fundo. E eu sabia, depois de umas 4, 5 viagens ao município dele, que seria, eu estava fechando um ciclo, né? Já havia passado para ele todos os cursos que ele precisava, e eu presenteei ele com uma muda de uma árvore, de um ipê amarelo, que é uma árvore que eu tenho muito carinho por essa árvore, acho muito bonita, né? No inverno ela fica muito florida. E ele carinhosamente ele plantou essa árvore e apelidou, né? Colocou o nome dessa árvore do meu apelido de infância, que é Jonito. Dizem que eu era bonito quando era pequeno. E ele vem me mandando fotografias. Isso aconteceu já há 7 anos atrás, que eu presenteei ele com essa muda, né? Hoje essa muda é uma árvore, e essa árvore foi plantada no quintal da casa dele e se chama Jonito. Então é isso. É uma Olha aí que lembrança boa que eu beleza. tenho do José. Boa lembrança aí do José. Você sabe que a árvore ipê é considerada a árvore símbolo do Brasil por conta das cores, né? Exatamente. Quem estuda essas E no questões das inverno, né? cores, e ela tem as cores relacionadas ao. Alguns falam, mas e o pau-brasil, né? Por conta das cores que faz, e ela traz muito isso. O ipê, e de São Paulo é cambuci, a árvore também que traz isso. Então vamos lá.
trazendo essa história de conexão com as árvores. José Antônio Camargo vai falar sobre os 5 princípios do Reiki e a maçonaria. Então vamos recebê-lo aqui no Centenário do Reiki. Maravilha, José Antônio, bem-vindo e a palavra é toda sua. Muito bem, agora estamos em mais um tema instigante aqui no Centenário do Reiki, esse Congresso Internacional de Reiki Online. Já vamos então receber aqui o nosso convidado, José Antônio Camargo. Seja bem-vindo, José. Como é que você está nesse evento e nesse Centenário do Reiki? Com imensa gratidão, é um privilégio poder compartilhar um pouco, né, de estudo, de aprendizado com todos vocês. Olha que ótimo. Eu estou aqui em São Paulo e você fala de onde? Eu falo de Garibaldi, terra do espumante, capital nacional do espumante, na Serra Gaúcha. Que legal. E eu faço uma pergunta que está em todos, assim, todas as entrevistas, todas as partilhas do Centenário do Reiki, faço a mesma pergunta, que é quando e como é que você tomou conhecimento ou ingressou no Reiki? Eu tive o privilégio de ser sintonizado no Reiki no dia 22 de junho de 1984. Né? Foi no ano seguinte à chegada do Reiki ao Brasil. Né? Eu fui fazer um curso de renascimento e nessa oportunidade eu fiz o curso nível 1 e nível 2 do Reiki. Naquele momento eu não tive a percepção da grandiosidade que é o método Reiki, uma bênção para todos nós. E somente em 97, né, que fiz curso de florais, fitoterapia, massoterapia, é que eu, né, com mais intensidade, procurei me aperfeiçoar. Daí fiz meu primeiro mestrado em 2001 e de lá para cá continuo a cada dia estudando, crescendo e aprimorando. O tema realmente é instigante, não? Os 5 princípios do Reiki e a maçonaria. No mínimo, as pessoas vão ficar bastante curiosas para ver e assistir essa relação. E aí eu queria saber também do seu contato, da sua história. Você entra direto na maçonaria a convite ou você entra numa ordem paramaçônica como a Demolei? Como é que foi essa jornada na maçonaria? Eu já trabalhava com o método Reiki, né, e tinha alguns clientes que eram maçons, e eu recebi o convite, né, em 2006 e foi iniciado na loja João Oscar Hack 303, no rito escocês, antigo e aceito aqui na cidade de Garibaldi. Então, sou mestre maçom há 16 anos e mestre Reiki há 21 anos. Que ótimo. Então vamos lá para essa partilha que o José Antônio Camargo preparou para a gente sobre os 5 princípios do Reiki e a maçonaria. E quando precisar dos slides é só me chamar que eu apareço aqui e compartilho. Perfeito, então. O assunto é amplo e nosso tempo é limitado, então a gente vai apenas esmiuçar, dar uma pincelada, que o conhecimento é muito grande. E para iniciar, né, este é o manual de aprendiz maçom que eu recebi em 2006 e vou ler 2 linhas para vocês. Diz o seguinte na página 7. A ordem maçônica é uma associação de homens esclarecidos e virtuosos que se consideram irmãos entre si e cujo fim é viver em perfeita igualdade, intimamente ligados por laços de recíproca estima, confiança e amizade, estimulando-se uns aos outros à prática da virtude. É um sistema de moral velado por alegorias e ilustrado por símbolos, né? Aí a gente já vê uma primeira conexão, né, da maçonaria com o Reiki. A maçonaria também, como método Reiki, tem o uso de símbolos para que a gente possa estimular o crescimento, aprender um pouco mais a cada dia. E eu vou resgatar um pouquinho da história da maçonaria para quem não conhece, que a gente vê tantas coisas na internet, né? A primeira coisa para nós desmistificar, né, quando a gente é convidado, a primeira pergunta que eu recebi é: você acredita em um ser superior?
No caso do rito escocês antigo e aceito, a gente tem a Bíblia Sagrada, né, porque a maioria da nossa loja são cristãos, né, então a gente sempre lê um trechinho no início de cada sessão, né, então a primeira coisa, a gente tem que crer em um ser superior. O ateu não será convidado para a maçonaria, né, que é o grande arquiteto do universo. Então, resgatando um pouquinho, né, lá na Idade Média, tem muitas histórias também do início, uns dizem que é mais antigo, mais precoce, mas se tem mais informações a partir da Idade Média. Naquela época, se chamava congregações de ofício. Então, tinha de pedreiros, né? Pedreiro é construtor, né? Em francês é maçom, né? Construtor ou pedreiro. Tinha de alfaiates, tinha de ferreiro. E cada associação, chamados guildas na época, continham um conhecimento ímpar, e eles mantinham esse conhecimento às 7 chaves. E os maçons, os pedreiros, os construtores, eram, na época, os poucos que tinham liberdade de movimento, porque os servos deviam sempre uma obediência ao senhor feudal. Então, nessas idas e vindas com obras, né, tanto que hoje a gente diz, né, que a gente tem a loja maçônica, e num estudo que eu fiz, né, a loja vem de alojamento, que nos intervalos, né, que uma obra a gente sabe que ela é demorada, ela é longa, as pessoas confraternizavam, almoçavam, jantavam e ficavam trocando informações. Como é que se faz uma coluna, né? Como é que se faz uma parede mais alinhada. Então, eram essas informações que eram importantíssimas, né? Que eram mantidas em sigilo por um grupo, né, que seria hoje dizer que hoje, no caso da fisioterapia, tem o CREFITO, né, é como se fosse essa organização mais lapidada, né, era dos maçons, era dos construtores, era dos pedreiros que trabalhavam com a pedra bruta. Isso se manteve ao longo de toda a Idade Média, né, e os maçons mais experientes, ou os construtores mais experientes, ou os pedreiros, né, que tivessem maior qualificação, tivessem mais habilidade, né, conseguiam sempre melhores obras, né, eram sempre solicitados pelos monarcas, né, até pela própria Igreja Católica para fazer as catedrais. Então, esse eram, né, realmente de ofício, de trabalho. Por isso que ao longo, né, de toda a Idade Média, essa organização foi crescendo e se fortalecendo. Houve um período que as condições financeiras foram mudando e as maiorias das guildas tiveram dificuldades. Uma das poucas que se manteve foi a maçonaria, a dos maçons. Tanto que, em 1717, 4 lojas de Londres se reuniram fundando a primeira grande loja da Inglaterra. E a partir daquele momento, né, isso se espalhou para a Espanha, Portugal, veio para a América, né, naquela época era colônia, aí na América do Norte, e foi se intensificando. Até aquela época a maçonaria era operativa, ou seja, de trabalho, de função, de engenharia, de arquitetura, de construir. E ela passou a ser especulativa e aceitar outras pessoas. Iniciava nessa época o iluminismo, né, livre pensamento. Então, muitos pensadores vieram para a maçonaria, pessoas que tinham um poder aquisitivo mais intenso também. Talvez daí que vem, né, essa informação às vezes distorcida, né, da elite na maçonaria, que na verdade, né, se você for honesto, ético e trabalhador e tiver um coração bondoso, tem uma grande possibilidade de ser visto e requisitado para crescer, aprender e estudar mais. E assim também era na Idade Média, né? Os aprendizes eram lapidados, eram convidados, mas com muito esmero, com muita calma, para ver quem tinha talento para fazer a diferença. E naquela época não se tinha, né, um certificado, uma carteira para demonstrar que você tinha a qualificação.
Então, quando se deslocavam de uma obra para outra, né, foram criados senhas e códigos secretos de se identificar, que era muito mais fácil você passar uma senha, um código, do que ter que fazer uma catedral para provar que você tinha a capacitação necessária. Então, daí também vem, às vezes, os segredos, alguns dos segredos da maçonaria, né, que realmente era de manter o conhecimento restrito àquela qualificação profissional. E a partir de 1717, ela passou a ser especulativa, porque aceitava outras profissões. E ela foi crescendo, tanto que os 3 primeiros presidentes americanos são maçons. E nosso caso do Brasil, nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, foi maçom. A maçonaria teve um papel importantíssimo, né, na abolição da escravatura, com os princípios de fraternidade, igualdade e liberdade. Não poderíamos aceitar que houvessem escravos. Com a proclamação da República no Brasil, Deodoro da Fonseca era maçom. Então, as grandes mudanças, às vezes políticas, administrativas, sempre tem um maçom envolvido. Mas por quê? Né? São as pessoas que buscam estudar, aprender, se aprimorar. E no dia de hoje não é diferente. A maçonaria procura homens bons para auxiliar eles serem melhores, para que sejam, né, melhor pai de família, um melhor profissional, né, e um melhor ser humano. Essa é a conexão de aprendizado, né? E agora a gente pode botar um outro símbolo para que a gente tenha a consciência de alguns símbolos maçônicos, que o mais conhecido que a gente tem, né, é o compasso com o esquadro, né? Esse símbolo maçônico que a gente tem aqui, esse símbolo aqui. Esse símbolo compasso com o esquadro, que é o mais conhecido mundialmente da maçonaria, né? O compasso, ele desenha círculos perfeitos. Ou seja, na época da maçonaria operativa se usava realmente no seu trabalho, mas hoje, né, representa a busca da perfeição pelo homem. O G ao centro é de geometria, né? É de o grande arquiteto do universo, que é Deus, o Deus do nosso coração, da nossa compreensão. Lembra que eu falei no início, né, que nenhum ateu é aceito na maçonaria. Tu tem que crer em um ser superior. Pode ser Deus, pode ser Buda, Krishna, Shiva, né, a crença que se tenha, mas tu tem que acreditar numa força maior que mantém o universo. E o esquadro, né, são ângulos retos, ou seja, é a nossa busca pela perfeição, que a gente tem que ter uma vida correta, honesta e produtiva, né? Então, em resumo, a maçonaria é a fraternidade mais antiga do mundo, né? Começa lá na Idade Média. Somos hoje 6 milhões de maçons no mundo. E o objetivo, né, começou com aquela guilda de construtores, mudou o foco agora para lapidação do caráter, o aprimoramento do ser humano, para que possamos, a cada dia, tornar esse mundo muito mais simples e muito mais humano. Nessa imagem agora, né, de lapidar a pedra bruta, ou seja, saber que é no nosso interior, é na nossa alma, na nossa centelha divina, que está o poder de mudança que a gente carrega. Então, acho que esse é o grande insight da maçonaria, né, da gente se melhorar a cada dia. Até em japonês a gente tem uma palavra que é kaizen, né, que quer dizer mais ou menos assim, né, uma tradução para o português, estudo continuado, né, ou estudo, né, que a gente não pode parar de estudar e de crescer. Né? Então, mais ou menos isso na maçonaria, que é de lapidar a pedra bruta, que a gente possa buscar o tesouro, né, que está em nosso coração, em nossa centelha divina. E trazendo isso, né, a gente teria muito mais coisa, mas o tempo é curto. Trazendo isso para o Reiki, que como eu comecei antes no Reiki e depois fui convidado à maçonaria pelo meu trabalho que a gente fazia de filantropia, gostaria agora que viesse a imagem do Mikao Usui,
que realmente Mikao Usui, quando a gente estuda a história dele, ele sempre buscou o aprimoramento, buscou a melhoria, tanto que a gente lê na lápide dele, né, que ele tinha conhecimento de várias técnicas, né, que ele buscava esse aprimoramento. Então ele foi aos poucos lapidando, buscando a qualificação do espírito. E nos 5 princípios do Reiki, a gente vai observar uma conexão. A maçonaria tem a iniciação, o Reiki também. A maçonaria tem símbolos, o Reiki também tem seus símbolos. O objetivo da maçonaria é que a gente possa se tornar um homem melhor. Pega um homem bom, né? Um dos princípios é assim, que seja livre e de bons costumes, né? E no Reiki, a gente busca nos princípios, aos poucos, limpar, aprimorar, para que a cada dia a gente seja um canal de luz mais forte, mais límpido e mais claro, né? Só por hoje, como é o dia mais importante da nossa vida. Se a gente olhar o passado, né, desde a Idade Média, mais de 300 anos da maçonaria, né, muitos homens de bem, primeiro construindo, realmente construtores, e depois livres pensadores, a cada dia procuram, né, manter essa obra em sua evolução. Se pegarmos os 100 anos do Reiki, a gente vai observar, para aquele despertar de Sensei Mikao Usui, e na sua sequência, desses 100 anos, muitas pessoas trabalhando com muito amor, com muita dedicação, cuidando primeiro de si mesmo, depois do planeta e do ser humano. Então é muito parecido as caminhadas, né? Só por hoje, não sinta raiva. Eu até prefiro trocar assim, só por hoje, eu sou calmo. E a gente sabe que nosso dia a dia, às vezes, nos traz tantas dificuldades que a gente, né, é difícil manter a calma. Mas dentro da loja maçônica, a gente aprende a disciplina, aprende a saber ouvir, aprende uma hierarquia. E também que para o crescimento pessoal, temos que ter a paciência e a tolerância, né? Que a cada nível, né, a maçonaria tem o aprendiz, nível 1, o companheiro, nível 2, e depois o mestre, o nível 3. E entre cada grau, exige-se um mínimo, né, de sessões, um mínimo de aula, um trabalho de grau, assim como o Reiki, né? Shoden, Okuden, Shinpiden. A cada nível, vamos despertando, tirando camadas de imperfeições, para que possamos, né, realmente ser limpos e puros. Ou seja, lapidar nossa pedra bruta, ou ter o coração semelhante ao de Buda, ou seja, um coração amoroso, compassivo. Só por hoje, não te preocupes. Sabemos, né, que a preocupação eu trocaria só por hoje, eu confio. Eu me sinto melhor nessa eu confio. Porque a preocupação é quando a gente acha que os problemas, as dificuldades do cotidiano são maiores que o grande arquiteto do universo, que Deus, o Deus de nosso coração e de nossa compreensão. Quando confiamos na fonte, quando confiamos no divino, temos a consciência que todos nós temos dificuldades, mas temos sabedoria
e capacidade de superar. Que necessitamos ter fé, primeiramente em nós, e depois temos a confiança que Deus está nos amparando. Então eu confio, porque sei que o grande arquiteto do universo está amparando a minha caminhada. Só por hoje, expresse a sua gratidão. A gratidão é a única chave que abre todas as portas na espiritualidade. E dentro da maçonaria, nós temos, né, um ritual que se chama, né, o saco da benemerência. Contam, né, que na Idade Média é um recipiente que circula entre todos os irmãos e a gente coloca, né, os metais, coloca o valor financeiro disponível para ajudar, né, aquelas pessoas que mais precisam. E contam que na Idade Média, quem tinha dinheiro, vamos usar um termo dinheiro, sobrando, colocava no saco. E quem não tinha, retirava. E hoje é usado, né, para auxiliar as pessoas que precisam, se algum irmão da loja precisar, né, mas geralmente é usado, né, para benemerência, para caridade, para auxiliar instituições. Né? Então, acho que isso de ser grato pela vida, ser grato pela família que a gente tem, né, ser grato por a gente ter um teto, por ter a oportunidade de viver num tempo de grandes mudanças e profundas transformações. Né? Então, expresse a sua gratidão. E faça teu trabalho com amor e honestamente. Todo trabalho a ser feito merece ser muito bem feito. Né? E um dos princípios também da maçonaria é que você tenha um trabalho honesto, que você tenha condições de sustentar a tua família, né? E quando, né, necessitar, auxiliar na loja os necessitados. Então, é o mesmo princípio que nos leva que o homem, né, só vai ter uma felicidade maior também quando puder, honestamente, viver bem, viver com qualidade de vida que todos nós merecemos, né, ter uma boa qualidade de vida e poder amparar, né, os nossos e alguém que necessite, né, com o nosso trabalho, com o nosso labor. E a cada dia a gente poder acordar com saúde e poder ir para o trabalho com amor, né, isso eu acho que é uma dádiva, né, que nos envolve a todos com muita alegria. Só por hoje. Seja gentil, né, com todas as criaturas vivas, né? E eu trocaria o gentil por bondoso. Lembrando que a vida nasce no mineral, né? Daí nos remete aos pedreiros, né? Que lapidavam a pedra, davam forma, criavam colunas dóricas, colunas jônicas, né? Aquelas obras que até hoje, quando a gente viaja, né, que a gente não entende, aquelas obras de arquitetura, um primor, né? Foram feitas pelos maçons, pelos construtores e pelos pedreiros da maçonaria operativa, né? E continuam sendo hoje, né? Né, os pedreiros da nossa cidade, né, que continuam fazendo trabalho lindo. Então, né, a vida nasce no mineral, dorme no vegetal, desperta no animal e evolui na forma humana. Né? Então, acho que essa bondade de Deus, do grande arquiteto do universo, né? A gente vê a sapiência, que eu sempre digo, que a semente morre totalmente antes de germinar. E por isso que a morte antecede a vida. Então, sabendo que essa oportunidade de crescer, de estudar e de nos aprimorar, seja, né, dentro dos estudos da maçonaria, os estudos de lapidar o caráter, o aprendizado, a retidão, de reconhecer todos como irmãos, não interessa qual é a cor da nossa pele, não interessa qual é a nossa religião, desde que nós, né, acredite num ser superior, não interessa qual é a bandeira partidária, o time de futebol.
Não interessa se a gente tem títulos de graduação, né? Se a gente é doutor, se a gente é mestre, lá dentro somos todos irmãos. E o Reiki não é diferente, né? Eu estou na gratidão de ter 5.500 alunos de Reiki, né? E às vezes eles me chamam, mestre, estou com uma dúvida, né? Nós somos colegas, nós somos irmãos de aprendizado no Reiki também. Eu acho que essa essência, né, da maçonaria a gente consegue também trazer no nosso trabalho, fazendo ele com amor, com alegria, com imensa gratidão. Eu acho que são duas escolas maravilhosas, né? Sensei Mikao Usui, nesses 100 anos, né? A cada dia eu lembro e expresso a minha gratidão por ele ter, né, se disponibilizado a fazer o trabalho dele com amor e honestamente, trazendo essa técnica maravilhosa, né, que desde 97 eu vivo em função do Reiki. E o Reiki é minha vida, e é com o Reiki, né, que eu consigo criar meus filhos, como é com o Reiki que me dá a minha qualidade de vida, mas é mais do que isso. O Reiki me dá saúde. O Reiki me dá alegria de viver. E a maçonaria é onde eu posso estudar, é onde eu posso compartilhar esses ensinamentos. Já tive muitas oportunidades em loja, seguidamente posso compartilhar essa essência divina que é o Reiki, essa energia transformadora, simples como é o amor de Deus por nós. E foi um grande privilégio poder compartilhar com vocês. Muito sucinto, muito pouco, né? Tive que condensar para poder expressar nesses 30 minutos. E sempre à disposição de cada um de vocês. Com imensa gratidão, que o grande arquiteto do universo, o Deus do nosso coração e da nossa compreensão, ampare e ilumine o trabalho reiki de cada um de vocês. Namastê.